Olá, professora, professor, que bom ter vocês aqui com a gente. Vamos tomar um cafezinho? Esse é o nosso convite. A gente gostaria de fazer igual a gente faz na sala dos professores, aquele cafezinho que serve também para trocar ideias, contar as novidades, intercambiar experiências, aquele café que você chama alguém na sua casa para tomar e é o símbolo da acolhida, do intercâmbio, do relacionamento. Queremos hoje tomar um café com você, nessa volta às aulas. Olha que palavra, volta. Acho que a gente nunca esperou tanto uma volta como dessa vez. Só que não é só volta às aulas, é também a volta por cima. Um retorno diferente, que a gente quer cobrir de muita novidade, de muita energia, de muita coragem, aquela garra que caracteriza todos nós, educadores. Sejam muito bem-vindos a esse café, onde a gente vai discutir tendências, perspectivas, desafios para cada área do conhecimento. E você, professor, nós todos, somos personagens-chave nesse momento da nossa educação. O Brasil vai viver a prova mais difícil, o maior desafio da história da nossa educação. Por isso, esse nosso café é fundamental para a gente trocar ideias e definir juntos o que a gente pode fazer pelos nossos estudantes e pelas nossas universidades. Bem-vindos! Olá, pessoal, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Café com o Professor de Contabilidade aqui do Grupo GEM Editora Atlas. Eu sou Melissa Marques, responsável pela área de Marketing, de Negócios e Gestão aqui do Grupo GEM. É um prazer ter vocês aqui conosco. Bom, hoje nós teremos 3 convidados para lá de especiais para bater um papo conosco aqui sobre o futuro da educação contábil. Nós teremos também um momento de troca, onde vocês vão poder mandar ideias, sugestões, comentários. Então, aproveita a nossa área aqui de você que está assistindo pelo YouTube e aproveita e já manda aqui enquanto a gente está apresentando. Aproveite também e curta o nosso vídeo, envie para os seus colegas que ainda não estão por aqui, porque ao final nós ainda iremos falar um pouquinho sobre os lançamentos da nossa área e de que forma você poderá acessá-los gratuitamente através das nossas bibliofertas. Bom, para compor aqui a nossa mesa, então, eu chamo a Mayara Blaia, ela é responsável pelo editorial de negócios e gestão. Mayara, seja muito bem-vinda. Olá, Melissa, boa tarde. Boa tarde a todas as professoras e professores que estão aqui nos assistindo. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje e mediar essa mesa redonda com os nossos convidados, que são professores e autores muito queridos aqui do Grupo GEM da Editora Atlas. Sem mais delongas, eu já vou chamá-los para que a gente possa começar esse bate-papo. Então, nós teremos uma apresentação de cada um deles e, no final, como a Melissa falou, teremos um momento para troca, para resposta aos comentários e às interações de vocês aí no chat. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas, comentários, enfim, compartilhar o que vocês quiserem para que a gente possa debater no final. Eu gostaria de convidar, então, primeiramente, o professor Daniel Nogueira, para compor a nossa mesa, o professor Daniel, que é professor do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Londrina. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, Mayara, tudo bem? Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos aí ao nosso café e feliz 2021 para todo mundo, espero que seja um ano bem produtivo, com muita saúde e paz para todo mundo. Obrigado, devolvo a palavra, Mayara. Obrigada, professor. Quero convidar também a professora Márcia Carvalho, que é professora na UFRJ. Olá, professora, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Prazer estar com os presentes aqui, sejam bem-vindos. Obrigada pela oportunidade, Mayara. Nós é que agradecemos. E quero convidar também o professor Ricardo Rios, que é coordenador do curso de Ciências Contábeis e diretor acadêmico na Unisão Roque. Olá, professor Ricardo, seja bem-vindo. Olá, Mayara, boa noite, muito obrigado pelo convite, aos colegas professores aí, Daniel e Márcia, será um prazer estar com vocês. Professores, então, podemos começar oficialmente o nosso bate-papo. Convido a todos a separarem aí a xícara de café, já estou aqui com a minha pronta para assistir
a esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. E daqui a pouco a gente está de volta para a nossa interação. Passo, então, a palavra para a professora Márcia, que vai começar. Professora, é com vocês. Já pegaram o seu cafezinho? É um prazer estar aqui com vocês. Fui convidada aqui para tomar esse café e me coube falar um pouquinho de formação, né? Puxar a conversa para a formação docente. Como a gente tem que falar rápido, né? Nós sabemos que há duas variáveis que influenciam a formação na pós-graduação, né? A formação docente. Nós temos a variável legal, o artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases, e temos o artigo 18 da Portaria CAPES. Fala que cabe aos programas de pós-graduação, a LDB, formar o professor do magistério de ensino superior. E outra variável legal que nós temos é a Portaria CAPES, no artigo 18, que ela define que a pós-graduação teria, por fim, preparar os graduandos para a docência. E ela coloca como objetivo, né, que isso vai ser atingido através do estágio docência obrigatório para os bolsistas. Aí a variável legal já nos deixa uma dúvida, né? Ué, como assim? Eu consigo dissociar teoria da prática? Basta fazer um estágio docência? E só os bolsistas ou não bolsistas? Quer dizer, nem prática, nem teoria. Então, a gente percebe uma lacuna muito grande entre essas duas variáveis legais que dariam suporte à formação do docente para estar no ensino superior. Então, o que nos leva a isso? Bem, se a LDB e a portaria da CAPES, né, fecha essa variável legal, assim, pelo menos nos leva a compreender que a formação docente no ensino superior deve ser realizada na pós-graduação, né, mas pautando-se apenas na prática, no estágio docente. Não entendemos isso como suficiente. Então, o professor Ricardo Rios está aqui conosco. Então, vamos para outra variável. Os programas de pós-graduação. Esses, sim, tentam, cada um a seu jeito, né? E nesse quesito, a formação, quando a gente olha todos os programas, não há uma homogeneidade, né? Há programas que não ofertam disciplinas de metodologia do ensino, nem didática, nada na área pedagógica, porém tem o estágio. Outros têm a disciplina obrigatória, não tem o estágio. Outros têm a disciplina eletiva e o estágio obrigatório. Enfim, nós temos vários tipos de composições, mas sentimos ainda a carência de que os programas se tornem mais próximos e do que nós entendemos, né, que estamos atuando, o que seria o ideal nessa formação docente, né? Então, a variável legal, a curto prazo, eu só vejo assim, talvez num futuro distante, pode ser que ocorra alguma mudança, não consigo imaginar próximo. Então, nos resta trabalhar onde? Na segunda variável, que são os programas de pós-graduação. Mas aí vem uma questão: como eu faço isso? Então, eu vou falar rapidamente para vocês o que tem acontecido, o que nós temos feito, né, os docentes que atuam nessa questão da formação docente. Especificamente, eu comecei a atuar lá em 2015, cuidando, organizando e dando um perfil diferente para o que era o estágio de docência que ocorria até então lá na FRJ. O trabalho evoluiu, eu acabei assumindo em 2017 a disciplina de metodologia do ensino. E esse trabalho que eu desenvolvi chegou até a UFO, e em 2018, lá no congresso, já tinha chegado o recado: professor Edivaldo, está querendo te conhecer, professor Gilberto, quer entender melhor como é que você faz esse trabalho de estágio docente aqui, que você está fazendo algo diferente. Enfim, aí chega no congresso, a grata surpresa do lançamento,
né, desse projeto, que é lindo, maravilhoso, que veio assim, era tudo que eu necessitava para a minha disciplina, né? Os livros avaliando desempenho acadêmico, avaliando a docência universitária, revolucionando a docência universitária, o último agora, né? Revolucionando a sala de aula 2, revolucionando a sala de aula 1, já naquela época, a apresentação, fiquei encantada, ali nós nos conhecemos pessoalmente e trocamos, né, um pouquinho e começamos a pensar o que a gente pode fazer. Aí veio a ideia do primeiro seminário de estágio-docência pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa em Administração, que é o NEPAC, em Contabilidade, lá da UFO. E a nossa ideia, a princípio, era discutir o estágio-docência como prática pedagógica, certo? Qual é a nossa ideia, né, dos envolvidos, né, nessas edições? O que pauta a nossa discussão é tentar alinhar esse estágio-docência, que é uma formação importante, né, da prática, que, como está no livro lá, Revolucionando o Desempenho Acadêmico, aproximar o futuro docente do que acontece na vida real. Estamos fazendo isso, mas cada um de um jeito. E esses encontros é para alinhar. Vamos ver o que os outros estão fazendo, vamos trocar e tentar nos aproximar, para que ideias surjam de atuação para melhorar essa formação, que está muito aberta na parte legal. A conversa foi tão proveitosa, isso aconteceu em agosto de 2018, em julho a gente teve o Congresso USP, em agosto de 2018 já teve o seminário, devido à empolgação, eu saí com muitas ideias na cabeça, consegui aprovar para fazer uma mesa redonda falando sobre se a pós-graduação prepara para a docência superior. Então, nessa mesa redonda, consegui aprovar, foi um pouquinho difícil na época, queriam dar 1 hora, eu pedi 2, já me deram 1h30 no final do dia lá do congresso lá de Conte. Eu falei, tá bom, né? Já é alguma coisa. Aí convidei a professora Edivalda, professora Silvia Casanova e a professora Adriana Procópio, para a gente fazer essa mesa redonda, se a pós-graduação, né, realmente prepara para a docência superior. E a pessoa responsável por coordenar falou assim, olha, eu vou te dar 1h30, já que você pediu, né, você queria 2, mas acredito que 1 hora você resolva. Nós fomos, então. Aí na hora lá, falou, vou te dar sala grande. Tem problema? Eu falei, não, acho bom, vai que enche. Passaram os 10 minutos, a sala lotou, 100 lugares ocupados. Começaram, então, abriram a sala que dava apoio com transmissão simultânea. Aí eu olhava, né, para os que me ajudou, né, a construir essa ideia da mesa redonda, foram 3 alunos de doutorado. A Luciana Holtz, está fazendo doutorado com a gente, é da Universidade Federal Juiz de Fora, professora. Professora Isabel Cabral, que é professora da UF de Volta Redonda. E o Rodrigo Marques, que é professor da Universidade Federal Rural. Todos 3 no doutorado lá na FRJ, me ajudaram a articular a mesa, organizar, entrar em contato com as professoras e tudo. A gente só olhava assim, né, sala lotada. Enfim, 1h30 não deu. Então, eles acharam que nós íamos começar às 4 e mais às 7h30. Deu 18, deu 18h30, deu 15 para as 7, o prédio tinha que fechar. E a gente encerrou, mas encerrou assim, abruptamente. Mesmo assim, o público, alunos de programa, docentes, queriam conversar com a Adriana, queriam falar comigo, queriam falar com a Silvia, e a gente andando, eles junto com a gente, foi assim, a gente saiu, nós 3 saímos tão felizes dali, e ficou nítido para a gente que realmente era importante, é um tema importante, as pessoas querem falar sobre isso. Demos sequência, em 2019, fizemos o 2º seminário de estágio-docência, permanecendo na discussão do estágio-docência e trazendo outros componentes para essa discussão, tentando realinhar, novamente discutindo, aí trazendo outras pessoas para participar, que não tinham participado da primeira, a primeira Márcia Espejo participou, nessa segunda, a professora Elizabeth, lá da Universidade de Mato Grosso do Sul, participou. E ano passado, 2020, nós fizemos o nosso 3º seminário, que o Daniel também participou, que está aqui, Gilberto, eu, Edivalda, a professora Silvia, e, novamente, fizemos essa discussão. Por quê? É nítido, né, que não há essa homogeneidade, certo? E
que nós precisamos fazer? Nós precisamos encontrar alternativas para tentar homogeneizar os programas. Porque se a gente não tem uma base legal, por que não os próprios programas colocar isso em pauta, entender que é importante a formação docente, ela tem que acontecer na pós-graduação, e se o programa não tem docente hoje, ele não tem ainda alternativas, que venham para essas discussões, que a gente possa encontrar juntos essas alternativas. Tá? Por quê? Quando você não tem a prática pedagógica, certo? Você fica só, não tem a teoria pedagógica, só na prática pedagógica, você tem uma lacuna. Porque como é que eu pego uma pessoa que nunca leu nada sobre ensino, nunca foi estudar como é que acontece o processo de aprendizagem, nunca estudou sobre avaliação, não teve nem contato com o livro, Avaliando o Desempenho Acadêmico, é muito bom. Então, como é que ele assume uma turma? E nos últimos anos, é nítido o perfil jovem dos mestrandos e doutorandos também. Então, ele acabou de sair da graduação, um ano depois, ou em sequência, vai fazer o mestrado. Aí você pega ele e bota na sala de aula? Como? Que preparo que ele tem? Por mais que ele tenha um preparo técnico, a vivência é completamente diferente você ir para uma sala de aula. Porque nós, professores, temos que ter muito cuidado adentrar numa sala de aula. É uma responsabilidade muito grande dizer que você assumir perante aquelas pessoas que você vai trabalhar determinadas competências, assumir perante a sociedade que você vai provê-la com esse profissional que você disse que estaria colocando no mercado. Então, é complicado não ter esse preparo e achar que um simples fato dele ter feito as disciplinas técnicas do mestrado, dominar o conteúdo técnico e a perna da formação didática lá capenga seja suficiente. Ah, não, mas ele fez um estágio de docência. Ah, tá. Então, o estágio de docência seria a panaceia. Tem um problema no estágio de docência. Nós temos docentes hoje atuando em sala de aula que nunca se prepararam, nunca buscaram a formação docente. Então, você coloca uma pessoa que não sabe nada sobre formação para fazer estágio docente com alguém que também não parou para se debruçar sobre isso, para ver como se adequar à sala de aula, como encontrar as melhores alternativas, entender como o processo de ensino-aprendizagem acontece. Lê Paulo Freire, lê Lucchesi, lê Divalda, lê Gilberto, lê Daniel, lê Silvia. Isso nunca parou, nem nacional, nem internacional. Como é que ele vai assumir O que ele vai passar? Ele vai passar o quê? Talvez práticas equivocadas. Enfim. Aí nós conseguimos uma segunda vitória. A professora Edivalda assumiu a coordenação da área de Educação e Pesquisa e Contabilidade no Ampconte, de 2020, e ela conseguiu um espaço para fazer um workshop falando sobre formação docente na pós-graduação. E aí sim, nós conseguimos realmente ter uma discussão muito legal nesse encontro. Esse encontro estava eu, a professora Adriana Procópio e a professora Silvia. Ali, realmente, nós aproveitamos até para colocar em questão a Ampconte trabalhar essa questão junto aos programas, né? Por que não? Porque é relevante, é urgente e importante nós prepararmos os futuros docentes e conscientizá-los da responsabilidade que é adentrar uma sala de aula. Então, fechamos 2020 com pandemia, sendo uma alegria muito grande, que a discussão e o comprometimento em trabalhar a formação docente estava caminhando, estamos conseguindo. Veio o convite para esse café com o professor, falei, nossa, começando maravilhosamente bem em 2021,
né? Já temos um café que quer falar sobre o futuro da educação, falar sobre a importância da formação docente. E aí a gente pensa, né? O que faremos? Fechamos 2020 pensando, o que nós vamos fazer em 2021? Nós vamos continuar refletindo sobre as práticas existentes relativas à formação docente ou iremos concretizar as nossas discussões através de ações efetivas, cada um no seu programa ou em conjunto, certo? Eu acredito que, diante dessa experiência que a pandemia trouxe, eu nunca tinha trabalhado no remoto, eu acredito que para o ensino, o preparo, né, para essas disciplinas que contemplam a formação pedagógica do futuro docente pelos programas, eu acredito que poderia se pensar numa formação em ensino híbrido. E por que isso, né? Por que essa minha sugestão? Porque vamos imaginar, a gente pega a disciplina, por exemplo, tem instituições que acontecem no mesmo período, primeiro semestre, outras no segundo. Então, olha que legal. Ao invés de cada um ficar lá tentando, né, fazer o seu trabalho, nós desenvolvemos esse trabalho em equipe. Então, eu vou desenvolver meu trabalho aqui na UFRJ, não vou fazer sozinha. O professor Gilberto vem participa, a professora Silva participa. Esse ano eu já estou fazendo isso. O professor Daniel vai participar na minha disciplina, lá com meus alunos de metodologia. Mas o ideal é que a gente fizesse um planejamento para que todos os programas, a gente conseguisse elaborar um planejamento em comum e todos os programas pudessem essa oportunidade, nós, através do ensino híbrido, pegar vários momentos onde cada um tem domínio, né, e ir lá desenvolver com aqueles alunos. Então, eu faço algumas atividades com meus alunos, que fomos nesses seminários, e houve muito interesse. Porém, às vezes, falo assim, Márcia, dá um pouquinho de trabalho, mas eu curto fazer. Então, talvez eu poderia, essa dinâmica, que talvez alguns colegas acham assim que não estão preparados, eu ir lá fazer com os alunos deles. E eles virem fazer o que eles estão fazendo com os alunos deles com os meus. E a gente tem, então, formações docentes homogêneas. E aí, sim, nós estaremos contribuindo com a formação dos nossos futuros contadores, porque nós vamos munir as instituições com docentes realmente preparados para o exercício da docência. E isso não quer dizer que as nossas discussões vão parar, pelo contrário, os seminários continuarão, e lives, e congressos, vamos continuar discutindo, tentando aprimorar. Mas, assim, o meu sonho para 2021, eu já estou realizando em parte, o Daniel aceitou participar, mas é que na próxima turma eu consiga trazer os outros docentes que atuam nos outros programas, a professora Silvia da USP, a professora Dana Procópio da USP Ribeirão, o professor Gilberto da UF, o professor Edvaldo, virem, quando eu for tratar de determinado assunto daquele capítulo do livro, pô, que legal, quem vai puxar a discussão vão ser eles. E até para os alunos é muito interessante você escutar, né, essa discussão, você trazendo os próprios autores os textos que eles leram. Até teve nessa mesa redonda, eu entrei em contato com a Garrido e ela ficou interessada em vir, só que não batia com a agenda dela. Apesar de ser da educação, ela achou muito válida o nosso trabalho e queria participar. Agora, no futuro, pode ser que ela venha também, né, tendo espaço na agenda dela. Nós temos o professor Antônio Carlos, da Universidade Federal da Bahia, que fez, como o Ricardo, fez o doutorado em educação. É uma pessoa que pode contribuir muito, não só no programa dele, mas nos demais programas. Então, eu acho que o que a gente precisa hoje é riscar aquela frase que a gente foi dita lá para o professor Gilberto, no nosso último seminário, dormimos contadores e acordamos docentes. Riscar, isso não cabe mais. Nós temos que dormir, iniciantes no mestrado, e acordar docente preparado para ir para a sala de aula. E isso é possível. Aqui hoje nós vamos ver que isso é possível, vendo pessoas que se prepararam para isso. O Ricardo vai enriquecer com certeza essa discussão, né? Porque quando eu falo de associar a teoria da prática, né,
Eu acredito que o professor Ricardo possa enriquecer essa minha fala, porque já estou largando uma intriga aqui para ele. Como é que faz isso, gente? Que leis, né, resoluções, portaria mal escrita, artigo mal escrito, como é que você, só o bolsista e só prática, ele não tem a parte teórica, vai praticar o quê? Enfim, mas vamos deixar agora o Daniel falar com vocês. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero não ter ultrapassado muito meu tempo. Ok. Obrigado, professora Márcia. Obrigado, Maiara. Primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui, conversar aqui com vocês, né? Maiara apresentando a gente, professora Márcia, professor Ricardo, fantásticos, ótimo dividir esse espaço. E a professora Márcia já deu uma boa ideia do que a gente vai falar aqui da parte de formação docente, dessa importância da formação docente, e principalmente, né, ela citou ali o caso da gente poder fazer muitas coisas agora de forma remota, né, poder convidar colegas para apresentar um determinado tópico, fazer essa troca de ideias. Isso é muito produtivo, é muito interessante. E nesse tópico eu preparei alguns slides para a gente pegar e fazer acho que um levantamento do que a gente teve no ano passado, especificamente 2020, com a abordagem do ensino remoto, e também entrar no que a gente vai ver aí pelo futuro, que a gente pode ver. A professora Mar já deu uma pincelada ali com o ensino híbrido, já tocou algumas coisas, acho que é por aí mais ou menos o caminho que a gente vai ter. Eu vou compartilhar, e vai aparecer aí no chat de vocês daqui a pouco, essas informações. Eu vou pedir que vocês, por gentileza, acessem esse site, www.mente.com, vai precisar digitar esse código, que aí está, também vai aparecer no chat de vocês, e depois só clicar em Submit. Aí a gente vai colocar algumas perguntas, para a gente poder trocar uma ideia e vocês poderem também interagir, participar aqui desse café, né, esse nosso bate-papo bom agora nesse início de noite. Então, por gentileza, acessem esse site, www.mente.com, digita o código e clica em Submit. Eu vou trocar a minha tela aqui, que eu estou compartilhando com vocês, vou colocar outra para eu poder acompanhar o resultado de vocês. Vamos só trocar aqui. Ok, já vai aparecer aí para vocês os meus resultados, e aí conforme vocês forem respondendo, eu vou poder captar aqui. Eu fiz aí perguntas bem simples no nosso modelo, era, considerando a sua atividade docente no ensino remoto, né, como foi em 2020, qual a sua percepção sobre o nível de dificuldade nestes itens abaixo? Então, registrar a frequência. Do lado esquerdo, nenhuma dificuldade, do lado direito, extremamente difícil. Engajamento dos estudantes nas aulas online, uso de metodologias ativas ou dificuldade para determinar o nível de aprendizado. Como que foi essa parte do ano de 2020 na experiência de vocês? Como que funcionou? Como foi a realidade? Ok? Essa participação de vocês é importante até para a gente ir sintonizando. Aqui na tela, essas quatro informações que eu coloco, elas representam aí um dos principais pontos que a gente teve no ano passado em termos de ensino remoto. Registrar a frequência, para alguns foi um pouco difícil, porque agora já não tinha a turma toda, eu não estava vendo todo mundo na sala, eu vi uma telinha ali, uma janelinha fechada, eu não sabia se o aluno estava ali ou não. O engajamento acabou aparecendo como um ponto bem complicado também, os scores aqui bem elevados, a gente vai perceber pela nossa curva aqui, do nosso gráfico, também demonstra que o engajamento foi um problema para todos nós, afinal, promover a participação em sala de aula presencial, com todo mundo ali no ambiente, digamos, físico, próximo, já era difícil. Imagina isso num ambiente remoto, onde a pessoa tem que participar por chat, muitas vezes abrir um microfone, uma câmera, e isso, obviamente, complicava um pouco mais. Usar metodologias ativas foi um desafio grande também, né? O que a gente viu lá, que na segunda etapa, né, uma primeira etapa foi entrar no ambiente online, e a segunda foi fazer essa adoção das metodologias ativas. Sem dúvida, gerou um pouco de dificuldade também. E avaliar? Como é que foi a experiência de avaliar os nossos estudantes? Como a gente pode ver, os três principais aqui, parte de metodologia, e aí tem muito a ver com a formação, que a professora Márcia já nos avisou, e a parte de avaliação, que a professora Márcia também comentou, e é um tópico extremamente importante e que muitas vezes a gente ainda precisa de um pouco mais de formação nessa área. Tem uma segunda pergunta que vai aparecer aí, qual destas ferramentas você já conhece ou já utilizou no ano passado, né? Qual delas você já utilizou? Usou o Kahoot, usou o Pool? São ferramentas de interação, são ferramentas que ajudam a criar esse engajamento durante a aula, né? Para que, assim como vocês agora usando o Mentimeter,
eu consiga ter um feedback imediato. E essas ferramentas, eu acho que em 2020 elas ganharam muita presença no ensino mediado por tecnologia, muito por causa disso. Às vezes eu fico tímido como estudante de colocar o meu nome ali no chat e escrever uma resposta para algo que o professor me perguntou. Mas, de repente, se ele faz uma pergunta e eu vou lá e respondo por um instrumento desse, que é totalmente anônimo, isso já me deixa mais tranquilo. Por quê? Porque daí eu já posso ir lá, respondo, e ele não vai saber. Eu tenho aqui, por enquanto, 2 pessoas que responderam ao Kahoot, eu não sei quem são as pessoas. E isso, de certa forma, traz uma tranquilidade para o estudante. Eu não sei os colegas que estão aí nos acompanhando, mas uma boa parte dos nossos estudantes, eles têm uma certa timidez, um medo de se expor, e com toda a razão, né, ninguém quer se expor, etc. Então, assim, esse tipo de ferramental cria um engajamento, cria uma interação, coloca um exercício e coloca as alternativas aqui. E essa participação deles durante a aula fica de uma forma anônima, eu não vou saber quem é, e eles estão participando, eles estão atuando. Se essa pergunta fosse uma pergunta que tivesse certo ou errado, isso também iria favorecer para que eu pudesse fazer a correção, já dar o feedback, né, e já fornecer esse aprendizado para que a gente pudesse continuar nessa caminhada. Como a gente pode ver aqui, o Kahoot realmente é um dos mais utilizados. Os aspectos de gamificação dele, de competição, acabam sendo muito valorizados pelos estudantes. Eu confesso que a cada bimestre, quando eu encerro a disciplina, eu pergunto para os estudantes o que vocês querem que continue, né, na disciplina, e algo que vocês não gostaram tanto, talvez seja legal parar. O Kahoot é uma coisa que sempre aparece, continue. Eles gostam bastante, é uma competição saudável, e é algo que a gente já fez vários artigos sobre isso, e a percepção que a gente tem é que o público discente gosta bastante. Isso já desde anos anteriores, usando no ensino presencial. Ok? Eu vou encerrar aqui essa transmissão, vou voltar para o slide só para a gente pegar aqui de onde a gente parou e continuar esse nosso bate-papo. Então, o que acho que 2020, nessa época de ensino remoto, trouxe de aprendizado aí de um ponto de vista docente, até nos ajudou, de certa forma, nessa nossa formação. Ambiente virtual de aprendizagem. Quantos de nós não usava nenhum tipo de AVA, Google Classroom, Moodle, etc., e agora teve que se forçar a aprender porque todo o material ficava lá, as aulas gravadas, e tivemos que caminhar para isso. Organização da aula síncrona, começar a planejar a nossa aula. Isso é muito importante. A professora Márcia falou disso, formar o docente e ele pensar aquela aula, planejar aquela aula. Qual conteúdo eu vou ensinar, como eu vou ensinar a parte pedagógica e qual tecnologia eu vou utilizar, né? Utilizar esse modelo do TPEC. Então, veja que isso também nos agregou muito. Saber que eu vou ter que falar 15, 20 minutos, colocar uma interação, fazer uma atividade aqui para o aluno participar no chat, isso acho que também agregou bastante. Ferramentas de interação, e aí vocês já me disseram, o Kahoot foi uma das mais utilizadas, mas tem outras, né? O Pool, o Mentimeter, o Geniali também eu gosto bastante, porque ele tem os Breakout Rooms, que são jogos, como se fossem jogos que o estudante tem que entrar, resolver as fases, achar um código e aí vencer o jogo lá, né? Desbloquear um prêmio ali dentro do game. Então essa gamificação, esse desafio, esse momento diferente de aprendizagem também foi muito bacana. Então, fica aí até uma dica, né? Se você tiver um tempo, dá uma olhada lá no Geniali, ele tem algumas estruturas muito legais e ele ainda é pouco utilizado. E tem, obviamente, dentro a parte gratuita e a parte paga, mas a gratuita vai resolver bem para você poder desenvolver as atividades, né? Aqui também o que nós utilizamos bastante, né? Gravação de vídeo. Quantos professores e professoras nunca tinham gravado um vídeo? E, de repente, todo mundo teve que aprender a gravar vídeo. E teve muita gente que gostou, já começou a subir os vídeos, criou um canal no YouTube, já começou a divulgar, e aquilo já começou a perceber que pessoas de outros locais do Brasil, inclusive do mundo, começam a assistir. Isso começa a ganhar uma escala muito interessante, e, além de tudo, vem se tornando aí um repositório de material. O ano que vem, o outro ano, os próximos anos, de repente eu posso ir lá, aquele material mais repetitivo, eu posso deixar lá. Aquele conteúdo que às vezes é mais ou menos repetitivo, deixo lá. E começo a utilizar minha aula com outros conteúdos, né? A gente já vai falar sobre isso. Métodos de avaliação, a gente teve que passar por isso também. Como é que eu vou avaliar agora à distância, usando recursos eletrônicos? Planejamento. O que eu vou fazer que vai ser de forma síncrona, que precisamos estar aqui, ó, todo mundo junto no mesmo horário, e o que pode ser assíncrono? O que eu posso planejar? Acho que isso foi ponto importante. E uma coisa que ficou
clara. A professora Márcia falou, a gente tem que formar o professor dentro do mestrado, doutorado, dar um apoio, tentar, né, fazer o máximo para ele sair o melhor professor. E depois? E depois a gente vai precisar continuar se formando também, principalmente por essa defasagem que já vem de alguns anos. E um ponto que surgiu como algo que deu certo também, que eu vejo, foram as reuniões pedagógicas. O próprio grupo de professores se reúne e faz reuniões periódicas sobre alguns assuntos. Vamos discutir hoje Kahoot, ferramenta de interação, avaliação no ambiente online. Estas reuniões que fazem uma capacitação do docente de forma permanente, né, uma vez por bimestre, uma vez por mês, enfim, da forma que a universidade entender melhor, também é algo interessante. No ano passado a gente viu que a maioria dos professores e professoras foram buscar por conta essa qualificação, porque muitas vezes a universidade não tinha essa estrutura para atender, não estava preparado para aquilo, mas já queriam que os professores começassem a dar aula. Então, muitas vezes a gente percebeu que isso foi uma busca autônoma, todo mundo saiu correndo, como que eu vou aprender? E, num primeiro momento, resolveu. Mas agora talvez seja a hora de organizar, dentro do curso, né, coordenação do curso, a diretoria de centro, começar a organizar, e agora, vamos fazer uma organização mais permanente, ter eventos bimestrais ou semestrais, para trabalhar um tópico de formação. E, aos poucos, a gente vai, assim, capacitando, né, e também atualizando os nossos professores sobre o que tem de novo aí na parte de educação. Ainda mais dentro dessa linha também, a gente começa já a ir pegando essa experiência e falar, tá, e agora, o que vem pela frente? Como eu comentei, né, vai ficar aí um baita de um arquivo, né, muitos arquivos, muitos recursos de vídeos, de avaliações, de Kahoots que estão prontos, de esses ferramentais como eu usei aqui do Mentimeter, que já está pronto. Então, isso vai ajudar muito daqui para frente para a gente trazer isso para o ensino presencial também e criar interação na aula. O ensino híbrido, como é que vamos ficar? Na hora que começar a voltar. Aí, talvez, eu acho que esse momento vai nos causar uma reflexão do seguinte ponto. O que eu preciso estar presencialmente na universidade com os meus estudantes e o que eu posso fazer à distância? Então, eu estou presencialmente? Vamos fazer um estudo de caso, vamos fazer alguma coisa em grupo, uma coisa que há uma participação mais ativa do meu estudante. Se a minha aula é mais teórica, de repente eu posso colocar um material online e fazer uma atividade assíncrona. Então, acho que esse retorno, já pensando em algum modelo mais híbrido, vai exigir esse nosso raciocínio. Lembrando, claro que cada universidade, cada curso tem as suas particularidades de acordo com a sua realidade local, né, em termos assim, por exemplo, São Paulo, às vezes eu gasto 2 horas para ir para a universidade, mais 2 horas para voltar. Então, de repente, uma noite ou outra, a universidade pode pensar, deixar o material assíncrono nessa noite, e daí na outra noite a gente faz síncrono. Então eu posso, daí dentro dos meus limites, obviamente permitidos pela legislação, fazer esses ajustes. Novas tecnologias, como eu comentei, talvez algumas coisas vão vir para o presencial, Kahoot, entre outros. E as metodologias ativas? Acredito também que elas vão agora ganhar um pouco mais de força, né? Quantos de nós não aprendemos a fazer estudo dirigido por conta das atividades assíncronas? Aprendemos a sala de aula invertida, gravando vídeos, deixando antes da aula, dando a aula e depois deixando uma atividade, né, um período posterior à aula, a gamificação com o Kahoot e tantas outras atividades aí que a gente aprendeu. E o que mais que a gente tem na área contábil? Eu acho que um ponto interessante que os órgãos internacionais, AAA, com a comissão que eles têm já que está olhando um horizonte à frente, o próprio ACPA, que fez o Horizons 2025, já colocou também alguns pontos, o AACSB, que é uma certificação internacional para contabilidade, todos eles batem muito nisso. Big Data e Data Analytics, o uso de tecnologia na contabilidade. Isso é um ponto que eu já vejo que algumas universidades já estão implementando e outras talvez ainda vão começar esse trabalho, vão começar a desenvolver. Eu, inclusive, vou compartilhar aqui com vocês no chat um exemplo de um exercício ou de um case que é voltado para Big Data, é voltado para a área de custos, né, gerencial, mas você pode aplicar até no primeiro ano, turma de primeiro ano, se você quiser, o link vai estar aí daqui a pouco no chat. Pode pegar esse exemplo, é um exercício que eu montei, e é um modelo inicial para você poder utilizar aqui o Tableau. Daniel, mas o Tableau é pago. Não, mas tem versão para professor gratuito e para estudante também. Então, isso tudo favorece a aplicação. O Alteryx também está sendo muito citado na nossa área, ele também vai trabalhar com essa parte de preparar a base de dados. O Power BI também já é bem conhecido, e todos estes três aqui, pessoal, eles têm versões para
professores gratuitas. Eles te dão 1 ano de licença para você usar de graça e para os seus estudantes também. Então, você vai lá, começou a disciplina, já cadastra, você já vai ganhar o seu acesso, os estudantes também, todo mundo usa, gratuito, ok? E tem a segunda onda, né, que vai um pouquinho mais à frente aí, que é a parte de programação, que acho que é algo que a gente também tem que colocar no nosso horizonte aí, e pensar na nossa área, né, tá vindo aí uma inovação muito grande com essa parte de tecnologia, e como que nós vamos usar isso a nosso favor? O número de pessoas que nós estamos formando a cada ano é gigantesco. O curso de ciências contábeis, o curso de contabilidade, senhoras e senhores, ele está entre os 10 maiores cursos em números de matrícula, tanto no ensino presencial quanto no ensino EAD, nas universidades privadas. Então, só pegando as privadas para a gente ter uma ideia, devemos ter em torno de 310 mil estudantes no censo de 2019, mais ou menos. Metade, 150 mil, um pouquinho menos, está no EAD, 160 mil no presencial. Então, veja o número de pessoas que a gente está formando e colocando no mercado. Então, essa qualificação, deixar eles preparados, é muito importante para garantir a empregabilidade. E esse fator empregabilidade é uma coisa que eles vêm buscar muito no nosso curso. A gente sabe que o curso de contábeis, ele é muito forte nessa característica de motivação extrínseca. Eu venho por quê? Porque eu estou de olho no mercado e vejo que é uma carreira que me dá boas oportunidades. Então, esse trabalho nosso dentro da universidade, como a professora colocou, é muito importante. E achei muito legal uma coisa que ela falou, que a gente se torna responsável, e isso é importante a gente tomar esses cuidados. E estes slides que eu coloquei, eu também coloquei um link aí, daqui a pouco vai estar disponível aí no chat para vocês, mas nesse breve tempo aí, nesses 15 minutinhos que eu tenho, eu espero não ter estourado, era isso. Eu vou convidar agora o professor Ricardo, que ele vai completar agora o nosso café aqui, vai também trazer as experiências, né, como coordenador, como profissional de contabilidade, vai agregar muito no nosso discurso. Professor Ricardo, por favor. Obrigado, professor Daniel. Mais uma vez, boa noite a todos. Bom, difícil falar aí depois dos brilhantes colegas que me antecederam e que colocaram muito bem a questão do ensino da contabilidade atualmente, tanto na questão da formação, como na questão do uso das tecnologias e até didáticas, metodologias ativas e tudo mais. Então, eu queria só completar um pouco, dialogar aqui com eles e também passar algumas experiências que nós vivemos. Bem, eu vejo que nós temos alguns desafios pela frente, né? Esses desafios já não vêm de hoje, mas a primeira questão que eu quero trazer aqui é a influência da tecnologia no mundo do trabalho. Então, nós estamos vendo que a tecnologia ela está avançando de forma avassaladora no mundo do trabalho como um todo, e na contabilidade, na área de negócios, não é diferente, né? Então, nós temos aí, hoje, não só ferramentas profissionais, mas ferramentas práticas que facilitam a nossa vida, como, por exemplo, agendas integradas, como, por exemplo, softwares que fazem, robôs que eliminam trabalhos de digitação e uma série de coisas. Então, a inteligência artificial, a tecnologia, ela vem trazendo aí para o mercado de trabalho um desafio, que é capacitar, preparar profissionais para esse cenário. Então, este mundo da contabilidade, ele está sendo invadido também pelas tecnologias. E por falar em tecnologias, nós temos o aluno conectado em sala de aula com tecnologias, né? A segunda questão que eu vejo aqui é a formação profissional. Então, vamos fazer uma reflexão juntos. Nós buscamos formar o quê? Formar um profissional preparado para o mercado de trabalho. Nós podemos dizer que esta formação de um profissional para o mercado de trabalho é formar, no fundo, um profissional competente. Formar um profissional para um agir competente. Mas, afinal, o que é um agir competente? Um agir competente é formar um profissional que, diante de uma situação problema, uma situação real da vida cotidiana do mundo do trabalho, da área contábil, da área de negócios,
ele possa determinar essa situação com clareza, ele possa planejar uma ação para essa situação, ele possa reunir recursos de forma eficiente, de forma sinérgica, para que ele consiga, e esses recursos podem ser habilidades que ele tem, conhecimentos que ele tem, e os que ele não tem, que precisa buscar, de forma que ele consiga um agir competente. Para quê? Para resolver de forma eficaz o problema. É isso que nós queremos formar, não é? Então, quando nós falamos que hoje nós queremos essa formação de um profissional competente, nós dizemos que nós precisamos não só desenvolver conhecimentos técnicos nos nossos alunos, mas também habilidades, outros conhecimentos e atitudes, né? É o famoso chá. Então, ele precisa ter conhecimentos de tecnologia, conhecimentos técnicos, sim, conhecimentos de interdisciplinaridade, enfim, uma série de outras competências. E, então, nós queremos formar esse aluno para o mercado. Aí vem a minha outra pergunta. Mas e o professor? Será que o professor está apto para um agir docente competente? Então, a professora Márcia colocou muito bem a necessidade da formação do professor, né? E eu vejo que cada dia isto aumenta mais. Me preocupa um pouco, às vezes, porque eu vejo que muitas vezes o professor não tem ainda esta visão. Ele está desenvolvendo essa visão por uma necessidade. Por quê? Eu escuto muito professores falando, poxa, mas na minha aula o aluno está prestando atenção no celular. Olha, tem aluno que está vendo filme. Tem aluno que está, antigamente era conversando, né? Mas ele está desconectado da minha aula. E aí eu pergunto, será que o problema está no aluno? Ou será que o problema está na minha aula? Então, os dois colegas trouxeram elementos fundamentais para que nós possamos, como docentes, despertar, falar, eu preciso mudar. Eu não posso ter aquela síndrome Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, você sempre é assim. Não. O mundo está se transformando e eu preciso também me transformar, eu preciso mudar. Eu preciso ter uma formação docente para um agir competente. Ora, se eu vou formar ou quero formar um profissional para um agir competente no mercado de trabalho, então eu, como docente, também tenho que ter um agir docente competente. Eu trago aqui um livro interessante, uma situação do professor Marcos Mazeto, um livro que até recomendo aqui, que é Trilhas Abertas na Universidade, e ele diz isso, o que é um agir com competência? Basicamente o que eu falei, diante de uma situação, problema profissional, eu ser capaz de mobilizar recursos, identificar, selecionar, combinar, ativar, para esses recursos podem ser pessoais ou profissionais, e eu posso também precisar buscar, né, são os meus conhecimentos, habilidades e atitudes, para de um modo eficiente eu agir e resolver de forma eficaz o problema. Então, professor, qual é o problema que nós temos pela frente? Como conectar o aluno na minha aula? E aquele modo antigo já não funciona mais. E aí, portanto, falaram muito bem sobre a aproximação que nós temos que fazer do aluno com o mercado de trabalho. Está nas diretrizes curriculares, nós temos que atualizar o aluno nas tecnologias, fazer o aluno ter contato com a prática. Mas não adianta fazer o aluno ter uma disciplina prática, vamos aprender aqui. Não. Precisa haver uma interdisciplinaridade, uma conexão de conhecimentos. Nós somos acostumados a ter conhecimento de forma estanque, por disciplinas. Mas como é que elas se conectam? Nós precisamos mudar esse cenário. Nós precisamos mostrar para o aluno qual a importância daquele conhecimento que ele está tendo para a prática profissional dele. Isso vai fazer com que ele se conecte. E é claro que para isso nós precisamos usar tecnologias, metodologias ativas. Nós temos que falar a linguagem do aluno.
Então, hoje, o profissional, o docente, o professor, ele não deve ter apenas uma sólida experiência profissional, né? Nós todos somos profissionais nas nossas áreas, bem-sucedidos, e vamos para a sala de aula achando que vamos ser o melhor professor do mundo. Às vezes até somos, pela nossa experiência de mercado e tal. Mas hoje as gerações estão evoluindo e isso não basta. Eu preciso ter conhecimentos pedagógicos, eu preciso ter um olhar para a minha formação como um profissional da docência. E, então, isso que os colegas colocaram é muito bem aplicável no dia de hoje. Se você não fizer isso, se você não investir na sua formação, e digo mais, se as instituições de ensino superior não despertarem nos seus docentes este mundo da formação para um agir docente competente, e quando eu digo competente, não estou dizendo que os docentes são incompetentes, mas eu digo que eles precisam ampliar o seu leque de ferramentas pedagógicas para conseguir atingir o objetivo, que é fazer com que o aluno aprenda. Se as instituições não despertarem os docentes para isso, muitas vezes eles nem conseguem enxergar essa necessidade. Então, eu queria trazer algumas experiências para fechar. A primeira é que eu participo, né, como disse a professora Márcia, estou no programa de doutorado da PUC de São Paulo, onde nós desenvolvemos alguns estudos nesta área de formação de docentes e também de metodologias ativas. E nós aplicamos aqui na Uni São Roque, no Centro Universitário São Roque, nós fizemos uma reformulação do currículo de contábeis. Por quê? Porque nós percebemos a necessidade do contato imediato do aluno com o mercado de trabalho. Então, nós desenvolvemos módulos, o curso virou modular, temático. Então, semestre vai ter o módulo tributário, no outro módulo de auditoria, no outro módulo de conhecimentos, contabilidade básica e assim por diante. Para proporcionar ao aluno que uma vivência em todas as disciplinas daquele semestre de algo concreto, de algo real do seu que vai viver do trabalho. E nesses módulos, nós fazemos com que as disciplinas se interliguem e desemboquem num projeto prático. Esse projeto, por exemplo, pode ser a abertura de uma empresa no módulo de contabilidade básica, pode ser o planejamento tributário no módulo tributário, enfim, o projeto, normalmente, ele faz uma intervenção prática baseada em estudos e interações com empresas. Não é? Então, isso deu uma vida, mas não basta. Porque se o docente for para a sala de aula e não conseguir conversar com o colega, como disse o professor Daniel, sentar para planejar juntos o semestre de aulas de todas as disciplinas daquele semestre, fazer a interligação acontecer, não vai funcionar. O aluno ainda vai ainda vai se ver desconectado. Então, ele precisa conectar esses conhecimentos. Então, o professor precisa conversar com o colega, precisa ter planejamento, precisa ter coordenação dos trabalhos. Vou dar uma experiência, nós pegamos uma disciplina aqui para desenvolver metodologias ativas. Uma disciplina, fechamos, e o que nós fizemos? Distribuímos os conhecimentos que iam ser ministrados, diminuímos um pouco. Não adianta você dar um conhecimento novo a cada aula, o aluno não consegue absorver, na outra aula já está vendo outra coisa, na outra coisa, e não aprendeu nada. Então, é melhor diminuir o número de conteúdos, organizá-los em unidades de aprendizagem, e essas unidades de aprendizagem precisam ser estabelecidos objetivos de aprendizagem, e para esses objetivos, quais os conhecimentos, habilidades e atitudes eu vou desenvolver no aluno, e para isso tudo funcionar, quais metodologias ativas eu vou utilizar. Por quê? Cada metodologia ativa atende a um propósito. Muitas vezes tem professor também que aplica a metodologia ativa para um objetivo diverso daquela que foi criada, e aí não funciona. Então, precisa atender a um propósito, a um objetivo claro. Essas metodologias são aplicadas, então, no nosso caso aqui, inicialmente nós fazíamos o aluno se preparar em casa, ler conteúdos, é a aula invertida, como disse o professor Daniel,
ele vem preparado. E quando ele vem preparado, nós começamos a debater, até usar metodologias que ele desenvolva o conhecimento da teoria. Depois nós testamos a teoria. Ah, mas e o professor? O professor faz as intervenções. E se for o caso, faz 15 a 20 minutos de aula expositiva para abrir ou para fechar o conhecimento. A aula expositiva não é ruim, ela é boa, mas desde que ela não seja a única metodologia utilizada. Depois, quando ele fixar a teoria, nós damos um estudo de caso real prático. E aí eles vão desenvolver, e daí nós fazemos dinâmicas de grupo, nós fazemos testes de conhecimento e apresentação, socialização dos estudos de caso. Estou dando um exemplo. A partir de uma certa evolução, e estou sendo rápido por conta do tempo, mas se alguém quiser conhecer, depois a editora pode deixar nossos contatos, conhecer as experiências. A partir da evolução do semestre, nós começamos a inverter. Nós damos o caso primeiro, como em Harvard, na Business School, e o aluno é que vai buscar a teoria. E depois ele traz, ele debate, ele troca, escolhe os recursos que ele vai usar para resolver o caso, socializa e tudo mais. E muito importante, a avaliação do aluno não pode ser somente por meio de provas. Não, a avaliação tem que ser continuada. A avaliação de presença, a avaliação da participação dele, a avaliação do teste de conhecimentos individuais, que não devem valer nota, devem valer para que você consiga enxergar se o aluno está com dificuldades e para que ele veja os resultados. E sempre ao final de cada socialização de caso também, muito importante, o professor dar o feedback. Seu caso está certo, seu caso não está certo, você errou aqui, 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 e é errando que se aprende. Nesse semestre que nós fizemos, além de toda essa metodologia que nós implantamos, eu tinha vídeos disponíveis para os alunos que eu gravei das aulas, né? Eu tenho um canal no YouTube também, o Conf, em parceria com a GEM, e lá tem muito conteúdo. Então, o aluno, às vezes ele não compreendia, não fixou bem a teoria, tem mais dificuldade, assiste em casa, assiste 2, 3, 4, 5 vezes. Assiste para se preparar para os testes e tudo mais. Então, isso vai criando um ambiente confortável para o aluno e vai aguçando nele, despertando nele aquele sentimento de que eu posso, eu consigo aprender. E lá na frente, no mercado de trabalho, é claro que ele vai se desenvolver muito mais, buscando novos conhecimentos. Outro ponto importante, já para finalizar, é muito importante fazer a avaliação do curso no meio do semestre e no fim. No meio, para ver se eles estão aprendendo. Não é avaliação do aluno, é avaliação do curso. O que ele está achando da metodologia, o que ele está achando do professor, o que ele está achando dos trabalhos em grupo, o que ele está achando dos colegas, o que ele está achando do material disponibilizado. E aí você corrige rotas para depois avaliar novamente no final do curso. Essa avaliação tem que ser totalmente... a gente usa, no presencial, usava aqueles post-its, né? O professor sai da sala e deixa o aluno falar o que quiser. Depois ele vem, começa a ler e começa a interagir. Então, eu queria deixar essa mensagem muito forte, que é preciso conectar o aluno à nossa aula, e nós só vamos conseguir isso quando mostrarmos para ele a importância daquele conteúdo para a formação profissional dele. E quando isso acontece é quando ele tem o contato com a prática e vê como é que faz. Bom, se fôssemos ficar falando, teríamos assunto aqui para falar a noite toda, mas eu fico à disposição depois para mais alguns esclarecimentos. Então, muito importante, formação profissional é fundamental, porque não basta apenas metodologia ativa. Metodologias são ferramentas, são técnicas. O professor Daniel mostrou aí excelentes técnicas, né, que nos ajudam. Eu mesmo vi vários vídeos dele quando entrou nessa fase da pandemia, para melhorar, porque a gente teve que agilizar muito, né, o nosso conhecimento e tecnologia para ministrar aula. Fora os desafios de fazer a mesma metodologia ativa ou parecida no remoto. E nós conseguimos também, né? Claro que vamos adaptando, vamos aprendendo, vamos corrigindo, mas é assim mesmo. A docência é o tempo todo nos adaptarmos para melhorar a nossa performance. Acho que isso que o professor não pode perder. Melhore sempre, busque mais sempre. Muito obrigado a todos, obrigado a GEM pelo convite. Nós aqui agradecemos, professor Ricardo, professor Daniel e professora Márcia. A gente nem viu o tempo passar, né? Foi muito interessante a apresentação dos três.
E agora chegamos no momento, né, de troca, de debate, enfim, de responder as perguntas. Já separei aqui as perguntas que nós recebemos, mas realmente muito, muito importantes os pontos que vocês trouxeram e como eles se conectam, né, como a formação docente é importante, a questão das tecnologias disponíveis para preparar o estudante, como a empregabilidade, que é o que o estudante busca, é fundamental para a formação de um profissional preparado para o mercado, né, como tudo se conecta, foi realmente muito interessante. Então, eu vou direcionar aqui a primeira pergunta, e só complementando, o professor Ricardo comentou, né, a gente realmente poderia ficar horas aqui falando, de fato, porque a professora Márcia também falou isso, né, lá no congresso eles ficaram até fechar, literalmente, né, a programação do dia, mas eu espero que a gente tenha, a ideia é que esse seja o primeiro café de muitos, né, a gente não pode mais, pelo menos nesse momento, tomar os cafés presencialmente na sala dos professores, mas pelo menos esse online é bom que a gente pode convidar todos os professores do Brasil inteiro para participar com a gente ao mesmo tempo. Então, com certeza a gente vai ter outras oportunidades para continuar esse debate. Então, vamos à primeira pergunta, aqui, né, na ordem que elas foram feitas. A primeira foi direcionada na fala da professora Márcia, foi do Benedito Cruz. Ele pergunta se o mestrado acadêmico não direciona o mestrando para a docência. E aí fiquem à vontade para complementar, né? A pergunta é direcionada para a professora Márcia, mas fiquem à vontade também para complementar. E deveria, né? Mas, como a gente discutiu aqui, e estamos trabalhando nisso, cada programa tem programa que não é ofertado a disciplina, não prepara o docente. Então, você imagina uma pessoa que não sabe como é construído um projeto pedagógico, ele assume a disciplina lá no meio do curso. E chega ali, vai falar aquele conteúdo, e não consegue relacionar com o que o aluno já viu e vai ver. Por quê? Ele não entende essa engrenagem, como foi construído aquele projeto que o senhor Ricardo estava falando, de como é lá. Se ele não entrar, e para ele entrar, se ele sair nenhum projeto pedagógico, alguém tem que ter ensinado para ele a importância do projeto pedagógico. Ele não vai sair dali do mestrado sabendo elaborar ele entender esse instrumento, saber ler o instrumento e saber compreender qual é a organização daquela matriz curricular. Porque, como o professor Carlos falou, tem um porquê, tem uma interdisciplinaridade. É horizontal, é transversal, é vertical. Agora, todo o meu conteúdo não relaciono ele com os demais, parece que o aluno está vendo coisas picadas, que não tem conexão. Se você não conversa com seu colega que te antecede, o subsequente é você para trocar, que é isso que o Daniel estava propondo, nós temos que ter essas conversas. Eu brigo por isso o tempo todo na UFRJ. Eu converso, por quê? Às vezes a gente percebe que o aluno vai conseguir ir, mas ele não está 100%. Então, se eu chego no meu colega subsequente e falo, ó, tem um grupo assim, 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 então a gente já sabe, peraí, então eu posso aplicar uma metodologia aqui no início para trazer todo mundo para o mesmo patamar. Então, essas conversas, e um professor que tem formação docente, ele sabe onde encontrar a solução, quando os problemas aparecem. Professora, e tem uma pergunta que foi feita para o professor Daniel, mas que eu acho que até complementa essa questão, é importante a gente comentar. O professor Carlos perguntou se o Daniel, enfim, achava que o professor universitário tem que necessariamente ter mestrado ou doutorado acadêmico. Acho importante a gente ressaltar, essa formação, ela é encontrada, enfim, necessariamente no mestrado ou no doutorado acadêmico, ou existem outras formas dessa formação docente ser buscada? Gostaria que vocês comentassem também. Tem. Você pode fazer uma pós-graduação em docência no ensino superior, que tem cursos que ofertam. Você pode fazer até um mestrado profissional, mas você pode, dentro da instituição, toda instituição, pelo menos as públicas, tem a faculdade de educação. Você pode ter a faculdade de educação, o seu programa não oferece, vai até a faculdade de educação e faça como eletiva, vai lá e se inscreva nas disciplinas. Se você não investir na sua formação, ninguém vai fazer isso por você. Se o seu programa não te prepara, se você não teve a oportunidade de estar no programa, busque. Hoje, então, no online, você pode fazer esse aprendizado. Você pode estudar, você pode comprar literatura para ler, livros de Paulo Freire. Esse conjunto de livros que a gente lançou, dos professores da UFO, lá, Edivaldo, Gilberto, professora Silvia, professor Daniel, eles, além de trazer o conteúdo já organizado, tem toda a referência para você aprofundar. Então, eles já fizeram um trabalho maravilhoso, o projeto deles é lindo. Quer dizer, é um pouco de boa vontade sentar.
Se nós tivermos boa vontade de sentarmos, nós melhoramos, nós crescemos e vamos produzir melhores profissionais no futuro. Isso se chama comprometimento com a docência. A docência, gente, é amor. Não pode ser um quebra-galho. Exatamente, eu queria só completar. Perfeito, professora Márcia, é isso mesmo. Nós temos que buscar esse agir docente competente. Afinal, a docência é profissional, né? Eu sou um profissional da docência. A busca pela evolução, ela tem que ser constante. Perfeito. Perfeito. Agora, uma pergunta que foi feita para o professor Daniel. Eu já vou direcionar as duas perguntas, professor, que a gente tem para você. A primeira é onde encontrar cursos dessas ferramentas que você apresentou. E a segunda é como utilizar as metodologias ativas em aulas remotas. Porque eu acho que, enfim, as tecnologias ajudam, então é interessante a gente unificar e você. Beleza, Maia. Bom, vou começar pela pergunta dos cursos para as ferramentas online. Até comentei, acho que ali no chat, algumas ferramentas eu tenho no meu canal do YouTube, eu tenho algumas coisas um pouco mais operacionais, de como usar uma ferramenta, como usar o Kahoot, como usar ela dentro do Google Meet, como usar o Tableau, quem vai usar o Big Data e assim por diante, aí um pouco mais operacional. E o Grupo Gen também tem alguns cursos ali, aí já com um pouco mais de informação, um pouco mais completo, né, não é só pontual como usar aquela ferramenta. Tem também o arcabouço teórico, fundamentação, então, por exemplo, teve um curso que já foi oferecido no ano passado, Storytelling. Então, qual é a parte, digamos, conceitual, o que é o storytelling, como é que eu monto uma história, para que serve a história, em que momento eu encaixo ela, e aí quais ferramentas eu utilizo para fazer isso. Esse pacote é muito, muito interessante, porque é isso que vai dar consistência no uso da ferramenta, né? Lembrando sempre que a ferramenta é um instrumento, mas a intencionalidade pedagógica conta muito, né? Usar aquela ferramenta para passar um determinado conteúdo. Isso é muito importante, para que a ferramenta não seja o principal. E tem também outros projetos que a gente também está desenvolvendo, né, a gente já está em parceria, para oferecer aí futuramente alguns mais direcionados para essa parte de ensino online. E aproveitando o gancho da professora Márcia, ela até comentou, tem um livro também, que acho que daqui a pouco vai aparecer o link aí no chat, sobre o livro do Revolucionando a Sala de Aula 2, porque nele a gente tem as metodologias ativas, que aí é a segunda pergunta, e dentro das metodologias ativas já tem qual ferramenta dá para utilizar. Né, dá para utilizar algumas metodologias online? Dá, mas exige todo um cuidado de recortar para que elas encaixem ali no tempo que você vai ter na aula, porque isso é um ponto crucial no ambiente online, né? Então eu recomendaria os livros que a professora Márcia já falou, e esse Evolucionando 2 se encaixa nele, porque ele já faz essa abordagem também. Mas dá para usar sala de aula invertida, storytelling, e mais uma série de outras, ok? Obrigado, Maia. Perfeito. Professor Ricardo, o Carlos fez uma pergunta, ele perguntou o seguinte, Carlos Nascimento, como desenvolver a atitude nos alunos? Parece-me que conhecimento e habilidade está ao alcance do professor, mas a atitude, qual a sua opinião? E aí ele complementa que o aluno que só estuda é uma coisa, mas o aluno que trabalha e estuda à noite é outro patamar. Acho que essa é bem a realidade, né, o público dos seus estudantes, então acho que seria legal você comentar. Sim, total. Na verdade, é exatamente esse o nosso público aqui. Realmente é diferente de um aluno que tenha muito mais tempo para os estudos, mas você consegue fazer adaptações, sim. Como despertar o aluno para aprender ou como desenvolver as habilidades é justamente por meio das metodologias que nós vamos aplicar em sala de aula. Como disse o professor Daniel, existem várias metodologias, aliás, o livro Revolucionando a Sala de Aula, tanto o primeiro como o segundo, são excelentes. Eu usei bastante aqui também para as adaptações. A gente brinca que o professor tem que ter um baú, exatamente, o professor tem que ter um baú de metodologias ativas. Por quê? Muitas vezes ele pode achar que uma metodologia ou duas se aplicam em qualquer circunstância, não é verdade, né? Então, toda metodologia ela deve ser analisada, de ser aplicada de acordo com o objetivo que se quer. Então, se você quer fixar teoria no aluno, você vai usar um tipo de metodologia. Você quer desenvolver questões práticas, outro tipo, e assim por diante. Então, só contar um exemplo rápido. Quando nós fomos fazer essa adaptação aqui na Unisão Roque, a gente precisava instigar o aluno, porque eles estavam acostumados com aquele modelo tradicional de ensino. E nós fizemos uma coisa até meio um pouco, digamos, ousada, né?
porque poderíamos ter tomado uma invertida dos alunos aqui. Mas nós oferecemos o seguinte, eles vão fazer um novo contrato pedagógico? E como assim? Ué, vocês assinaram o contrato com a escola, agora nós trouxemos aqui um contrato para assinar das obrigações do docente e do aluno. Nós vamos fazer isso em conjunto. Essa é uma técnica também usada, é uma metodologia, um tipo. E os alunos aceitaram, todos assinaram, entregaram a via e se comprometeram, assumiram um compromisso ali. E dali por diante a coisa caminhou muito bem. Então você tem que estabelecer um diálogo muito próximo com o aluno, fazer com que ele entenda que ali é um espaço, é uma relação de ensino-aprendizagem, né? É um espaço professor e aluno, mas, acima de tudo, o aluno é o protagonista da sua própria aprendizagem, né? O professor, ele é apenas um condutor. Eu estou vendo aqui o professor Benedito Cruz, que é o nosso professor aqui da casa e que implantou comigo as metodologias aqui, né, na Unisão Rock. Então, professor Benedito, boa noite. Salvo se for outro Benedito Cruz, mas é muita coincidência. Mas acho que não, acho que ele comentou ali no chat, que é ele mesmo. Antes de eu direcionar a próxima pergunta, eu só preciso me despedir aqui do Daniel, porque ele tem aula agora, inclusive. Daniel, muito obrigada pela sua participação, como sempre, foi incrível. Tá certo, eu vou só agradecer. Mayara, obrigado pelo convite. Ricardo, Márcio, foi um prazer enorme participar com vocês. Obrigado mesmo pela parceria. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo. Bom evento e até a próxima. Obrigado, até mais, Mayara. Obrigado. Tchau, querido. Até dia 25. Até. Tchau, tchau. Professores, não desconectem ainda, porque a gente ainda tem alguns conteúdos, ainda vamos responder as últimas perguntas, e temos alguns recadinhos ainda sobre o programa Professor Parceiro, que é importante vocês acompanharem, e vamos apresentar bem rapidinho também as novidades que a gente tem na área contábil, os livros e os conteúdos digitais que nós estamos lançando. Então, fiquem aqui, já estamos quase finalizando, mas ainda tem bastante conteúdo. Então, eu queria direcionar, professor Ricardo, teve mais uma pergunta, que foi do Benedito, inclusive, que hoje nós temos no mercado muitas empresas atuando no mercado da contabilidade digital, e que ele gostaria de ouvir de você se não seria o caso de preparar os alunos também para esse mercado digital. A pergunta está aparecendo aqui na tela. Bom, nós temos, na verdade, um cenário novo, né? Contabilidade é contabilidade, né? Agora, precisa ver bem essas contabilidades digitais, se são algumas que tem por aí que só oferecem, né, um acesso a um site, você manda documentos, eu acho que você pode colocar o aluno em contato com isso, dizer que isso existe, mas o que nós ensinamos, de fato, é a ciência contábil, são todas as suas variações, ensinar o aluno a ser um grande profissional, um cientista de dados, praticamente, quer dizer, fazer uma análise, fazer um planejamento tributário, oferecer serviços de valor agregado, né? Eu acho que isso, para mim, é mais forte. Posso estar fora dos tempos aí com relação à contabilidade digital, mas ainda sou desse caminho aí, né? Perfeito, professor. Eu acho que nós conseguimos, pelo que eu estou vendo aqui, responder a todas as perguntas. Quero dar um espaço para uma palavra final para a professora Márcia e para o professor Ricardo, começando pela professora Márcia. Professora, mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite. Espero que seja o primeiro café de muitos, como eu disse, porque com certeza a gente ainda tem muito. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre o jogo, sobre a simulação do escritório contábil, que foi a professora Márcia que desenvolveu, e que agora vai estar disponível, enfim, nas nossas plataformas. Daqui a pouquinho eu vou comentar mais, mas, enfim, é um projeto muito interessante, muito lúdico para os alunos, né, e que conversa bastante com tudo isso que a gente falou, né, de envolver os alunos no ensino, de envolver eles nesse processo. Então, deixar um espaço aí para uma palavra final, professora. E a turma até começou agora a jogar, e foi muito interessante a empolgação da gente. Fala, nossa, parece que eu estou no home office. Pô, eu estou aprendendo sozinho. Nossa, tinha umas coisas e as dúvidas vão se sanando, ou seja, o aluno como autor do aprendizado dele, e eu viro só coadjuvante. Maravilhoso. É essa a ideia, né, por trás. Eu acho que, diante do que foi colocado, não concordo com essa questão do aluno noturno. Eu estudo à noite, comecei a estudar à noite desde na minha época, segundo grau, agora ensino médio, e sempre fui excelente aluna, né, e hoje
uma universidade federal do Rio de Janeiro, atuo na graduação, pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-graduação, atuei em grandes empresas, atuei na área pública, como contadora da Universidade da Prefeitura do Rio de Janeiro, ou seja, então, essa coisa de, eu sempre trabalhei, estudei, acho que uma pessoa quer, ela se organiza, disciplina, e o dia tem 24 horas, dá para fazer tudo. Tanto que eu faço até um trabalho de ajudar os alunos da pós-graduação lá, a Mayara conhece, montar suas agendas semanais, como é que você se organiza, enfim. Então, acho que dá tempo para tudo. Eu acho que essa discussão não se esgota, porque falar de formação docente é algo muito mais amplo, né? Mas vamos manter os seminários, os congressos, outros cafés, porque o professor precisa realmente, ele precisa entender qual o papel dele dentro daquele tabuleiro. Vamos imaginar que a formação, aqui o projeto pedagógico é um tabuleiro. Que peça é você? Onde você está? Com o que você fala? Ele tem que entender. Ele tem que ser capaz de compreender. E uma vez que ele entende, ele vai realmente ter uma atuação diferenciada. Até o olhar para o aluno. Porque tem que desenvolver também essa competência humana. Eu estou lidando com pessoas. Eu não posso sair rotulando os alunos, ele não quer nada, ele está no celular. Ele está no celular, às vezes a culpa é minha. Minha aula não está estimulante. Eu que sou o problema, não é ele. Se eu usar o celular a favor dele, vou fazer um Kahoot, fazer um Socrative, ele com certeza vai ficar muito mais feliz e vai começar a participar da aula. Então, muitas vezes, o interesse do aluno é culpa nossa. A gente tem que ter a coragem de se autoanalisar. Ao final de cada aula, ao final de cada semestre, ao final de cada ano, para saber onde eu não estou bem, onde eu preciso melhorar. A gente tem que aprender a ouvir os nossos alunos, porque eles nos dizem o que está bom e o que não está. Isso o Daniel falou, é perfeito. Ao final, toda vez que eu trago alguma... Storytelling, gostaram? Gostamos. Socrative, gostaram? Mentimeter, gostaram? Gostamos, mas gostamos mais do outro. Você tem que saber, porque às vezes você acha que é muito adequado. Numa turma funciona, na outra não. Sei que as pessoas são diferentes, as turmas não são homogêneas. Então, você tem que respeitar também a individualidade de cada aluno. Então, assim, é muito importante esse desenvolvimento do papel docente. Tá? Esse é o meu recado, que vocês reflitam sobre isso. Tá? Se quiser conversar comigo, meu e-mail é marcia@facc.frj.br. Meu Instagram é @profa.marciacarvalho, tudo junto. Lá eu falo sobre a parte de ensino, o que eu uso nas minhas disciplinas, falo do livro, enfim. E se quiserem trocar comigo lá também. Tem um podcast também, professora. Tem um podcast também, Mestre Contado. Em várias plataformas, Spotify, Apple, Google Podcast. É uma outra frente aí também para iniciantes interessados em contabilidade. Muito obrigada. Obrigada, Daniel. Obrigada, Mayara. Obrigada, professor Ricardo. Obrigada a todos. Obrigada, professora. Até a próxima, com certeza. Professor Ricardo. Bem, eu queria também agradecer. Foi um prazer estar com vocês, com a professora Márcia, o professor Daniel. Eu acho que a gente vem notando, ainda temos pouca, né, na área de contábeis, poucas pesquisas na área do ensino. Nós precisamos intensificar, mas já está melhorando bastante, estão surgindo novas contribuições, obras, o trabalho aí da professora Márcia também com o game, que é fundamental, porque traz ferramenta para os docentes, né, que auxilia, muitas vezes os docentes realmente precisam dedicar um tempo, às vezes não tem para desenvolver casos e tudo mais, então essas contribuições são muito importantes. Eu acho que são novos tempos, nós estamos, de fato, o ensino remoto aí, por conta da pandemia, acelerou um processo que já estava para acontecer, que é esse olhar para, e agora? Sou professor aqui, tenho que dar conta de uma turma. Talvez nós já tivéssemos esse desafio, e com certeza já tínhamos, em sala de aula presencial, mas a gente ia levando. Agora ali, com câmeras fechadas, será que ele está ali? Será que ele não está? Os desafios são muito maiores, e nós tivemos que nos reinventar. Então, eu acredito muito nisso e acho que o docente tem que cada vez mais buscar uma formação qualificada para que ele possa fazer com que o aluno aprenda de fato. Essa é a nossa missão e tenho certeza que cada dia buscaremos aí da melhor maneira. Também deixo aqui o
meu Instagram aí, @professor Ricardo Rios. Pela GEM também tenho todos os meus contatos, caso queiram interagir, trocar experiência, estamos sempre abertos aí a pesquisar juntos. Muito obrigado. Perfeito, professores. Muito obrigada mais uma vez. E agora, dando continuidade à nossa programação, quero agradecer a vocês, professores, que continuam aqui conosco, e conforme prometido, eu vou apresentar, antes de passar a palavra ao Guilherme, que vai falar um pouquinho para vocês sobre as vantagens e os benefícios de ser professor parceiro GEM, eu vou falar um pouquinho sobre algumas novas edições e alguns lançamentos da área de contabilidade. Todos esses lançamentos estão muito alinhados com os pontos que foram apresentados pelos nossos convidados de hoje. Eles trazem conteúdos atualizados, eles conectam a teoria com a prática, e eles têm recursos que podem auxiliar muitos professores, inclusive no uso das metodologias ativas de ensino. Os 3 primeiros livros, as capas já estão aparecendo aqui na tela, os 3 primeiros já estão disponíveis na plataforma Bibliofertas, e você já pode acessar a plataforma e acessar esses títulos para conferir os detalhes. Eu vou apresentar rapidamente as principais novidades e diferenciais de cada um deles. Então, começando com o Teoria da Contabilidade, do autor Marcelo Cavalcante Almeida. Então, além de ser o primeiro livro lançado sobre teoria da contabilidade, já com a nova estrutura conceitual da contabilidade, ele traz mais de 300 exemplos práticos, isso mesmo, mais de 300 exemplos, e além disso ele tem questões objetivas resolvidas e um resumo gerencial no final de cada capítulo para a fixação do aprendizado. Temos também a nova edição do Contabilidade Avançada, que é um livro do José Carlos Marion, em parceria com o professor Ricardo Rios, que participou aqui do nosso café. Além de estar completamente atualizado com as normas mais recentes, o livro traz estudos de caso resolvidos, vídeos dos autores. Então, essa questão dos vídeos e dos estudos de caso para a utilização das metodologias ativas é bastante pertinente, né? Então, esses conteúdos podem ser acessados e utilizados como conteúdo pré-aula, os estudos de caso para a aplicação do PBL, enfim, todos esses conteúdos realmente podem ser bastante utilizados nas metodologias ativas. O livro traz também testes com gabaritos e questões dissertativas com acesso online. Por fim, eu vou falar de 2 lançamentos que nós temos na área de contabilidade financeira. O primeiro é a contabilidade financeira, esse da capa verde, dos professores da FEA USP, Salotti, Lima, Múrcia, Malacrida e Pimentel. Esse livro ele conta também com vídeos dos autores, questões e exercícios resolvidos, exemplos numéricos, casos reais e aplicações práticas. E esse é o principal ponto, né? Todos os conteúdos que são trazidos nesse livro são baseados em casos, em exemplos práticos. Então, ele é bastante conectado com a realidade e todo o conceito que é trazido no livro é conectado com a realidade. Todos esses objetos que são disponibilizados no livro têm direcionamentos e orientações de aplicação voltado para professores, baseado nas experiências dos autores em sala de aula. Então, eu realmente recomendo que vocês conheçam, acessem esse livro na plataforma e acessem também os materiais de apoio para o professor disponíveis no nosso ambiente virtual. Depois vocês compartilham com a gente a opinião, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. E, por último, temos um lançamento que está aqui como em breve, também na área de contabilidade financeira, dos professores Nacal, Moraes e Godoy. Todos os professores que estão aqui cadastrados na nossa live vão receber por e-mail a notificação assim que ele estiver disponível. Ele também tem uma série de recursos para facilitar o ensino e o aprendizado, dentre eles vídeos dos autores, estudos de caso e exercícios com resolução. Então, todos esses conteúdos vão estar disponíveis na Bibliofertas. Agora eu vou falar um pouquinho, antes de passar a palavra para o Guilherme, dos nossos conteúdos digitais. A gente tem 2 grandes novidades que vocês, professores que estão assistindo, vão receber aqui em primeira mão a degustação desses 2 conteúdos. Então, vocês que fizeram a inscrição vão receber por e-mail as orientações de acesso para essas degustações. Então, o primeiro é o jogo de simulação de escritório contábil, que eu comentei, que foi desenvolvido pela professora Márcia, que participou aqui com a gente. O jogo, ele simula o dia a dia de um escritório contábil. Então, o estudante, ele passa a ser um estagiário contratado para trabalhar na empresa, e a partir dali ele vive o dia a dia de um escritório contábil, com todas as rotinas, os lançamentos, enfim. Melhor do que falar é mostrar, então por isso que a gente vai disponibilizar o acesso à degustação para que vocês conheçam. Vale a pena vocês conferirem, enfim, acessarem. Ali a gente vai disponibilizar não só a degustação do jogo, mas depoimentos também de alunos que já utilizaram, né, o piloto,
e a avaliação está sendo muito positiva em todas as turmas que utilizaram, por parte dos alunos e dos professores também. Então, a gente convida vocês a conhecerem. E, por último, o conteúdo que eu quero deixar no radar de vocês é a sala de aula de contabilidade, que é uma sala virtual que reúne 22 temas de contabilidade introdutória à intermediária. Esses temas, eles são apresentados em videoaulas que usam a metodologia de storytelling, e eles contam com diversos outros objetos também para cada um desses temas, sendo exercícios de múltipla escolha, mapas mentais, estudos dirigidos, casos de ensino e simulações. Tudo isso para tornar a experiência de ensino dos professores e a experiência de aprendizagem do aluno inesquecíveis. Vocês também vão receber uma degustação para ter acesso, e é isso. Acho que eu consegui falar rapidamente sobre os principais lançamentos, mas todo o nosso portfólio da área de contabilidade está disponível na Bibliofertas e os materiais para professores no ambiente virtual. Então, agora, eu quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, até o nosso próximo encontro, e eu passo a palavra para o Guilherme, que tem um recado muito importante para vocês, então continuem ligados aqui na mensagem do Guilherme. Guilherme, é com você. Obrigado, Mayara. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Quanta coisa boa, né? Quanta novidade. A Mayara já me apresentou, mas gostaria de me apresentar novamente. Meu nome é Guilherme Valotto, eu sou gerente da área de relacionamento aqui do Grupo GEM, e eu tenho um recado para todos os professores aqui presentes. Eu sei que alguns professores vão acompanhar esse bate-papo em um outro momento, quando sobrar um tempinho e tudo mais, então vai para todo mundo. E nos próximos 5 minutos eu vou tentar ser breve, mas eu gostaria de falar sobre os benefícios de você se tornar um parceiro GEM, ou para você que já é um parceiro GEM, um professor parceiro GEM, eu vou enfatizar essas vantagens novamente, tá? Eu sei que durante esse bate-papo falamos algumas vezes aí sobre AVA, ambiente virtual de aprendizagem, sala virtual, e outros contextos que podem ter gerado aí algumas dúvidas comuns, né? Eu vou tentar esclarecer todas, mas se ficar alguma dúvida, tem um link passando aqui, tá? Que vocês podem acessar. Eu vou lembrando vocês ao longo dessa apresentação, mas eu vou tentar resumir, tá? Portanto, se você já é um professor parceiro do GEM, gostaria que você prestasse muita atenção, porque é muito importante que você mantenha o seu cadastro totalmente atualizado aqui junto à plataforma, tá? Para que você não perca o acesso a todas essas vantagens que o GEM oferece, tá? Guilherme, mas eu tenho algumas dúvidas em como atualizar o meu cadastro, se meu cadastro está atualizado, se ele não está, se ele está ativo, enfim, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Basta encaminhar o e-mail para relacionamento@grupogem.com.br, que a gente tem um time preparado e especializado para atender todas essas solicitações, tá? Dentro do GEM existe uma célula especializada que realiza o atendimento para todos os professores, e temos aí diversos consultores prontos para atender todo mundo, tá? E para quem ainda não é um professor parceiro, aí vão algumas das vantagens que você obtém ao se cadastrar, tá? Então, a gente falou de alguns livros, de materiais e tudo mais. Então, logo que você se cadastra, seu cadastro, né, a partir do cadastro aprovado, você já tem direito a descontos exclusivos a qualquer produto do site, livros, cursos, materiais, enfim, qualquer produto do GEM, acesso a todos os e-books didáticos da sua área de atuação. Nesse caso aqui, que a gente está abordando hoje, aos materiais da área contábil, né, por exemplo, e a gente falou muito aqui de degustação das salas de aula de contabilidade, jogo de simulação de escritório contábil, enfim, tá? O professor cadastrado como parceiro GEM poderá acessar em nosso ambiente virtual de aprendizagem também, tá? Assim como as novas edições dos livros que a Mayara comentou, e todo o catálogo didático da área de contabilidade, o professor acessa pela Biblioferta, tá? Mas, de qualquer forma, para ficar mais fácil de entender, esse recado, por mais que ele seja breve, pós o evento você vai receber um e-mail, né, com um link em como acessar, enfim, tá? Um link pós-evento com isso que a Mayara trouxe para a gente. E fora isso, você terá acesso, né, exclusivo a materiais complementares, promoções exclusivas, eventos e por aí vai, tá? Portanto, eu gostaria de trazer o contexto da Biblioferta, falar um pouquinho sobre a Biblioferta, né? Mas, Guilherme, o que é a Biblioferta? Antes de explicar o que é, vocês podem reparar que tem um link passando bem aqui embaixo, tá? E também vai ser incluído nos comentários aqui do bate-papo, para quem estiver acompanhando a gente, com um tutorial, um passo a passo de como acessar, como se cadastrar, né? Assim como as informações acerca das funcionalidades dessa plataforma, todas essas vantagens que eu trouxe aqui,
Essas informações estão registradas nesse link para que vocês não percam nada, tá? E tenha tudo registrado. Mas, Guilherme, o que é essa plataforma? Bom, pessoal, o Grupo GEM desenvolveu uma plataforma específica para os professores, específica para os docentes, tá? Essa plataforma permite um acesso sem custo, né, dos professores do ensino superior aos e-books e materiais da sua área de atuação. Ou seja, uma plataforma repleta de conteúdo, desenvolvida e pensada, né, para todos os professores parceiros que podem ter acesso somente ao se cadastrar. É um serviço do GEM para que vocês possam consultar, pesquisar, acompanhar, indicar bibliografias, né, referentes à sua área de atuação. E outra coisa muito legal é que você pode acessar, pode ter acesso a esses materiais, tanto online quanto offline. Na própria plataforma pode fazer marcação dos textos, incluir os comentários, enfim, organizar da forma que achar mais conveniente, inclusive projetar esse conteúdo também em aula, tá? Então, logo que você se cadastra, o seu acesso consequentemente aprovado, a plataforma já vai disponibilizar o catálogo da sua área de atuação, recomendação de títulos para leitura, para que você tenha ali de pronto obras que podem ser interessantes para o seu processo de ensino, recomendação bibliográfica e por aí vai, tá? Fora isso, a ferramenta permite que você realize algumas pesquisas inteligentes dentro de todos os materiais disponíveis na plataforma, né, para que você encontre dentro dessa grande quantidade, desse volume de materiais que nós temos lá, um contexto, uma palavra específica, um conteúdo específico, tá? Isso facilita muito o processo de busca no conteúdo e mostrando rapidamente o que a gente tem disponível dentro da plataforma, tá? Não pretendo me estender muito, não, mas não se preocupe se você perdeu alguma coisa, não entendeu alguma coisa do que eu disse aqui. O pessoal de relacionamento está deixando o link novamente aqui para vocês. Envie um e-mail para o relacionamento@grupogem.com.br, que a nossa equipe está lá prontinha para atender todo mundo, tá bom? Então, agora eu vou passar a bola para a Melissa, que vai seguir aqui com o cronograma do bate-papo. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de trazer novidade, notícias boas, enfim, foi um prazer muito grande roubar esses 5 minutinhos aqui do tempo de todo mundo, tá bom? Obrigada pela presença, Guilherme. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se vocês ainda não conhecem a Bibliofetas, nossa equipe que está por trás ali, eu tenho certeza que vocês serão muito bem atendidos, então podem contar com a gente. Estamos chegando aqui ao fim do nosso primeiro café de contabilidade, e se você quiser ficar sempre por dentro, acompanhe as nossas redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, sempre como GEM Negócios e Gestão. E nós também temos um blog dedicado para diversas áreas de negócios e gestão, que é o gemnegociosegestão.com.br. Acesse lá que vocês vão curtir demais. E não se esqueçam de dar like aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse conteúdo com outros professores que talvez não estiveram presentes aqui ao vivo conosco. Eu tenho certeza que eles vão aproveitar muito. Então, abraços e até o próximo café. Muito obrigada pela presença de todos vocês e uma boa noite.